família de OSI, bem-vindos a mais uma recapitalização da lição. E hoje nós estamos aqui com meus amigos em Cristo, a Elisa e o Samuel. Sejam muito bem-vindos e não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu like, viu? Que isso ajuda a gente a divulgar mais sobre a mensagem do Senhor. E antes da gente ir para o tema da lição, eu gostaria de fazer uma oração. Então, se você estiver aí, feche seus olhos e incline sua fronte. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, pelos amigos aqui que estão comigo, Senhor. Obrigado também por essas pessoas que estão do outro lado da telinha, Senhor. Abençoe a vida delas, que elas possam estar se enriquecendo, Senhor, dos frutos do Espírito Santo, Senhor, e também do conhecimento da Tua palavra. Nos ajude, querido Deus, com a instrução do Seu Santo Espírito e a comunhão de Deus o Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, gente, o tema da lição 4 está falando sobre atravessando o Jordão. Bom, a travessia do Jordão requer fé para o povo de Israel naquela época. E com isso, antes de eles pudessem atravessar o Jordão, Deus tinha pedido algo para eles. E a gente vai saber agora com a primeira pergunta. Por que Josué orientou o povo a se santificar antes de atravessar o Jordão? Que lições podemos tirar disso? Que lições a gente pode tirar disso, Elisa? Então, me fez pensar muito que o Senhor, ele tá indo à frente, mostrando sempre o caminho pra gente. Esse foi um primeiro ponto que me fez pensar sobre isso. E a parte da santificação me remete muito à consagração ao Senhor, em todos os sentidos, mas principalmente a nossa vida pessoal. Então, a gente se consagra ao Senhor e permite que Ele nos conduza para dar os próximos passos na nossa vida, na nossa jornada com Ele. E eu entendo que o chamado é para que a gente coloque o Senhor em primeiro lugar na nossa vida para todas as coisas. Então, vou me consagrar, vou me colocar ao Senhor e vou permitir que a vontade dele se faça, ele me mostre o caminho que eu devo seguir. Então, esse foi um ponto que eu achei bem interessante. Deus, ele faria grandes coisas, né, em prol do seu povo, e Josué, ele, sabendo disso, como líder de Israel, da nação, ele pediu que o povo se santificasse, mas foi o mesmo pedido que Moisés, orientado pelo Espírito Santo, né, ele fez antes da entrega da lei, ali no Monte Sinai. Mas foi uma entrega, foi uma santificação completa, no sentido de abandonar, né, o pecado, mudar o coração, fazer um exame de coração profundo, o que nos leva aos nossos dias, porque Deus também tem grandes coisas para fazer, né, pelo seu povo. Estamos aí à beira de grandes eventos e o Senhor fala por meio do seu testemunho, né, que nós possamos aceitar o remédio que é para nossa cura, né, o remédio espiritual, o colírio, o ouro, as vestiduras brancas, que envolve a santificação. Então, são paralelos interessantes, porque como Paulo fala lá em Hebreus, sem a santificação ninguém verá o Senhor, né? Então, antes de Deus fazer uma grande obra em nossa vida, né, nós também precisamos buscar a consagração, sermos cooperadores de Deus na restauração do nosso caráter, mas essa restauração só vai ser possível pelo poder do Espírito Santo. Então, a santificação, a consagração vai nos habilitar a nós sermos sensíveis à voz do Espírito e a termos o Espírito no nosso coração, porque o Espírito Santo ele pode tanto habitar em nós, como também se retirar do nosso corpo, da nossa mente. Verdade. E sem ele a gente não consegue. E isso me lembra muito do congresso do ano passado, que foi Cristo Justiça Nossa. Se você não viu ainda, veja, viu, se prepare também para o desse ano, que será muito especial também. E muito interessante isso, porque toda vez que o Senhor chama alguém para atravessar um Jordão da vida, ou alguma complicação assim que seja para uma bênção, porque antes de melhorar tem que piorar, né? Então Deus pede o quê? Para se santificar. E quem pode operar essa obra em nós? Só Cristo. Então, Ele operando em nós fará com que a gente possa vencer e estar diante do Pai, diante das coisas que Ele coloca em nossa vida para a gente possa passar. E com esse pensamento, vamos para a segunda pergunta. Como podemos exercitar a fé em momentos de atravessar o Jordão da vida, assim como o povo de Israel em suas eras? Pois aqueles que buscam viver sua vontade são o seu povo peculiar.
que você acha disso, irmão Samuel? Bom, a fé, ela é um fruto do Espírito Santo, né? Então a gente precisa ter essa comunhão constante e orar para que Deus trabalhe no nosso coração para que nós tenhamos fé. E a fé vem pelo exercício de uma comunhão, o ouvir a palavra e praticar a oração e a santificação, como nós colocamos, né, agora há pouco na primeira pergunta, que vai transformar o nosso caráter, mas nem sempre é fácil, né, a gente acreditar. A gente pode pensar nos hebreus ali no Egito, quando eles receberam a notícia de que Moisés havia retornado, que eles iam ser libertos. Josué estava ali no meio. Então, qual será, né, a atitude que ele teve? A Bíblia não fala, né, sobre Josué, e nem o espírito de profecia, mas a gente pode supor que pelo caráter de Josué, ele permitiu que o Senhor o moldasse naquele momento e trabalhasse a sua fé, né, no seu próprio coração, para que logo depois nas 10 pragas, na travessia do Mar Vermelho, eles, né, puderam compreender isso como uma verdade fundamental. Então, nós precisamos pedir, né, esse exercício da fé pelo poder do Espírito Santo para que nós também sejamos um povo peculiar, como a Bruninha falou lá em Tito, capítulo 2, dos versos 11 até o 14, se eu não me engano, fala também que nós somos um povo exclusivamente do Senhor. Mas para eu ser um povo do na minha vida eu ter um caráter santificado e preparado para ser uma pessoa peculiar, eu tenho que ter fé. Eu tenho que ter fé que o sangue de Cristo, né, me cobre e me habilita a viver toda boa obra. Então, esse paralelo, né, ali na época de Josué também serve para nós hoje. Muito bom. Eu acredito que é bem dentro dessa linha que o Samuel comentou. E eu acho muito interessante porque faz a gente pensar que quando a gente consagra todas as áreas da nossa vida ao Senhor e a gente tem fé, confia, né? Que a gente conhece quem Deus é, que a gente até conversou isso na lição 2, né? E a gente fala assim, Senhor, olha, eu não tenho controle sobre a minha vida, eu quero que o Senhor tenha controle sobre ela, você se entrega verdadeiramente a Ele, tem fé de que Ele vai estar cuidando de você, então a gente vai poder viver a vontade dele na nossa vida, no geral, realmente, sabe? Então, essa submissão é muito importante, que até um ponto que a gente viu sobre uma das virtudes de Josué na lição passada é que ele era humilde. Então, ter humildade perante Deus de reconhecer que ele é soberano e ele que tem que ter o controle da sua vida também. Né? Então, nesses momentos de dificuldade, é relembrar que ele está acima de todas as coisas e aconteça o que acontecer, que ele está cuidando de todas essas coisas e a vontade dele que vai ser prevalecida no final, quer as coisas estejam boas, quer não. Isso é. E a fé é aquilo que a gente não vê, mas a gente crê conforme assim diz o Senhor. E o Senhor estava pedindo para que eles atravessassem. Imagine, o povo de Israel tinha passado pelo Mar Vermelho, né? Enxuta, a água não tinha passado onde eles estavam passando os seus pés, né? A água estava de um lado, do outro. Estava seco. E isso Deus tinha colocado para eles como memorial, para que quando eles passassem mais para frente pelas provas, eles se lembrassem da mão de Deus poderosa. E que o povo de Israel ficou meio assim, né? Eu acho que eu não vou não, hein? Porque não tá certo isso não, né? Mas o que Deus tinha falado na palavra dele? Atravesse, vamos para outro lado. Eu prometi uma terra para vocês, onde manava leite e mel, para que vocês pudessem morar. Lá vai ser a habitação de vocês. E eu acho interessante porque Josué, com o Espírito de Cristo, né? Porque só vem de Deus toda boa obra, né? Toda boa virtude vem de Deus. Então, o que ele falou? Não, vamos atravessar. E colocou, e também achei muito interessante que os sacerdotes também tomaram a frente, levaram a arca e atravessaram. Mas isso só unicamente pela fé que vem de Deus, porque ele é o autor dela. E com isso, eu gostaria agora da nossa dica de hoje que está recheada, hein? Gente, a dica de hoje está muito especial. A primeira dica que eu dou para vocês é lerem a história da redenção. Esse livro é muito especial mesmo. Conta a história do começo até o fim. É como um grande conflito, mas de uma maneira diferente. E eu aconselho você a ler. O capítulo nós vamos ler o 23, Entrando na Terra Prometida. Dá mais, né, mais um saborzinho de quero mais, deixa para você ler aí na sua casa. É isso daí, irmão. Muito obrigado. Esse livro é muito especial. Arranca lágrimas da gente.
E a segunda dica é o devocional matinal, que é a fé pela qual eu vivo, que é o 3 de janeiro, suas promessas são minhas. Eu achei muito interessante, eu li esse daí também, e eu gostei, por quê? Porque as promessas de Deus, elas são minhas. Eu posso tomar elas pela fé e vivê-las. E eu achei muito interessante porque Josué tomou as promessas de Deus para que ele pudesse viver. Então, as promessas do Senhor são minhas. Se eu tomar pela fé, elas são minhas. Eu posso viver o assim diz o Senhor e ser salvo por sua graça. Amém? E vamos agora para a última perguntinha, que diz assim: como a história dos israelitas nos ensinam a levar a carga uns dos outros e assim cumprir a lei de Deus? Lá em Gálatas 6, versículo 2. O que vocês acham disso, meus amigos? O Espírito Santo, ele tem que nos habilitar a sermos cooperadores de Cristo. E na vida de Cristo não havia espaço para egoísmo, não havia espaço para orgulho, né? E pensar no seu próprio bem-estar, porque Cristo foi o maior exemplo de abnegação. Aí falando sobre a história dos israelitas, Josué, né, por exemplo, Josué e Caleb, eles não foram egoístas, porque quando os espias e todo o povo se rebelaram contra o Senhor, e o Senhor falou, olha, vocês vão ficar 40 anos vagando no deserto, né? Josué e Caleb, eles voltaram para o deserto com o seu povo, eles iriam ser auxiliares, né? Levando a carga dos seus companheiros, porque eles sabiam que era a vontade do Senhor, né? Eles estavam exemplificando o caráter de um Deus santo. Então, para mim, esse pequeno trecho mostra essa história, que nós devemos sim levar a carga uns dos outros, até mesmo quando os outros, o nosso próprio povo, a nossa própria igreja, está indo por um caminho contrário, e aí é somente a fé, né, que o Espírito Santo pode nos habilitar a pedir, né, que ele possa mudar o nosso caráter. Sobre essa questão, eu pensei muito na gente hoje como movimento adventista e a missão que o Senhor nos deu, né? Então, pensando nisso, a missão, ela acontece individualmente, mas também coletivamente. Então, nós precisamos, como membros do corpo de Cristo, estarmos unidos. E me faz pensar muito a questão de que a mão depende do braço para que ela se movimente, o pé depende da perna para que ela ande, né, realmente. E vice-versa. E o que é interessante notar é que, se meu pé direito ele quer ir para frente, mas meu pé esquerdo quer ir para trás, o que acontece? Eu não saio do meu lugar, simplesmente assim. E me faz pensar também que nós precisamos individualmente estarmos unidos a Cristo, que é a cabeça desse corpo, para que a gente então consiga andar para frente e fazer as coisas verdadeiramente que o Senhor deseja. Então, como que isso se relaciona aqui? Quando nós estamos unidos em Cristo, unidos nesse mesmo propósito, até como fala lá em João 17, a oração que o Senhor faz, que eles, ou seja, que aqueles que vão vir depois de mim, que estão agora vivendo comigo, eles sejam um com o Senhor, assim como eu sou um com o Pai. Né? Ele fala assim, como eu sou um com o Senhor, Deus. E é muito interessante, porque faz a gente pensar que nós precisamos ser um entre nós, como povo, de levar a carga um dos outros, para que a gente possa cumprir a missão. Nós precisamos ser um com Cristo, e a gente tratar os nossos irmãos, aqueles que estão ao nosso lado, aquele que é o nosso próximo, que inclusive também tem a ver com o que eu li hoje, no serviço cristão, da gente realmente ser o próximo, independentemente de quem for, e ajudar essa pessoa, para que a gente, quando estivermos unidos como igreja, em todas as atmosferas, a gente então vai receber verdadeiramente a chuva serôdia, e a gente vai conseguir ir para frente como um povo. Amém. E somente assim, né, nessa comunhão dos irmãos, que a gente vai aprendendo mais também como amar os outros, né? E Deus nos pede, sempre desde o começo, Ele quer que a gente esteja unido com os irmãos, e a união faz a força. Então, nós precisamos um dos outros. E assim como nós precisamos um dos outros, nós também precisamos de Jesus, para poder vencer. E achei muito interessante, no trimestre passado, na lição 9, fala sobre a lei de Deus. E a lei de Deus é o quê? É amor. E nós precisamos desse amor. Porque se a gente não tiver o amor, a gente não é nada, não é verdade? Até a 1 Coríntios 13 fala que o amor fica a fé, o amor, eu esqueci, é a esperança. Mas o maior desses é o amor. Então, se a gente não tiver amor, a gente não é nada.
E o amor a Deus faz com que a gente obedeça seus mandamentos. E se Ele está ordenando a gente a passar pelo Jordão da vida, que Ele nos dará a força. E eu queria ler uma passagem muito bonita com vocês, lá em Isaías 43. Se você estiver aí com a sua Bíblia, abre lá em Isaías 43. Isaías 43, versículo 2, que diz assim: Quando tu passares através das águas, eu estarei contigo. Rapidão aqui, gente, eu acho muito interessante porque isso me lembra do povo de Israel passando pelas águas. Deus estaria com eles. Continuando. E através dos rios eles não te submergirão. Quando caminhares através do fogo, tu não serás queimado, nem a chama acenderá sobre ti. Então, a promessa do Senhor é que mesmo quando as dificuldades vierem, as provações, o nosso próprio eu vier para nos prender, que a gente possa estar com o Senhor, porque Ele sempre estará conosco. E a gente possa exercitar essa fé que vem pelo ouvir da palavra do Senhor e obedecê-la. Que você e eu possamos viver isso verdadeiramente na nossa vida. Que assim como Josué, ser fortes e corajosos no Senhor, para poder passar por essas diversidades que vêm em nossa vida, mas principalmente estar apto quando a prova final vier e a gente poder encontrar com Deus e a gente esteja imaculados, santificados em Cristo. Amém? Vamos orar então? Feche seus olhos aí comigo. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelas suas maravilhosas promessas, pelo Senhor ser o autor da fé. Então, Senhor, nos dê fé ao passarmos pelas águas, pelas dificuldades que virão, Senhor, muito em breve para o povo de Deus. Que possamos ser fiéis, Senhor, até a morte, para que possamos um dia estar contigo eternamente. Nos ajude, Senhor, nos dê um espírito de coragem, um espírito de amor, de fé, Senhor, de mansidão. Nos ajude, querido Deus. É o que pedimos. Abençoe, Senhor, nossos amigos aí do outro lado da telinha. Que o Espírito Santo de Deus também esteja com eles e conosco também, Senhor. É o que pedimos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Então é isso, galerinha. Muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Que o Senhor te abençoe. Não se esqueça de deixar seu like, viu? Seguir nas nossas redes sociais aqui. Compartilhe com seus amigos. Como a minha amiga Elisa diz, coisa boa deve ser compartilhada. Então não deixe de se inscrever também no canal. Um abraço e até a próxima.